Olá, esse é mais um episódio da série falando sobre o Setembro Amarelo. E hoje eu vou conversar com a Camila. Esqueci de novo o tema. Você não está só. Vou botar uma plaquinha, né? Você não está só. Tá. Olá, esse é mais um episódio da série falando sobre o Setembro Amarelo. E hoje eu trouxe aqui a Camila. E a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é Você não está só. E aí, Camila, eu queria perguntar pra você, o que vem na sua cabeça quando essa frase vem na sua cabeça? Hã? O que vem... o que vem... O que vem na minha cabeça Quando quando você- essa frase vem na minha cabeça? quando você ouve Você não está só, o que é que remete a você? Cara, hoje é mais reconfortante, mas antes parecia meio que... meio que ofensivo. Tipo, eu passei um longo tempo da minha vida me sentindo sozinha, estando sozinha, e eu passei a me acostumar a estar sozinha. Eu lembro que a minha adolescência inteira era muito esquisita. Não que as coisas tinham mudado, mas eu era muito esquisita e eu passava muito tempo ouvindo músicas esquisitas e estando muito tempo sozinha. E quando alguém me falava que eu não estava sozinho, pra mim era meio que ofensivo, porque eu acreditava que estar sozinho era o lugar que mais me cabia. Então, hoje eu entendo que é mais reconfortante quando a gente escuta que nós não estamos sozinhos. Principalmente no tempo que a gente vive, onde as pessoas estão tão conectadas e ao mesmo tempo tão sozinhas, tão solitárias, né? Acho que é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Em que momento da sua vida você se sentiu assim, sozinho? Basicamente minha vida toda. Acho que a adolescência é sempre um período muito difícil para todas as pessoas, mas a minha adolescência eu realmente passava muito tempo estando sozinha. Eu não tinha muitos amigos, eu acreditava, é como eu falei, eu acreditava que a solidão fosse um lugar confortável pra mim, e ele de fato era. Então eu acreditava que eu não deveria ter amigos, eu acreditava que, enfim, eu acreditava que estar sozinha e ser sozinha era até bom. Então eu não fazia questão de muita coisa na minha vida, e era um sentimento que eu me acompanhava há muito tempo. Há muitos anos, por muitos anos. Então, por muitos anos da minha vida, eu andei sozinha, me sentia sozinha, vivia sozinha, fazia as coisas sozinha. E não me importava de ter companhias. No final das contas, a gente sabe que, tipo, todo mundo que fala que tá bem sozinha, na realidade está mal. Porque nós somos sociais e relacionais. Então, a solidão, ela é bem... como eu posso dizer? É bem angustiante. Bem, enfim. É isso. Se me sentir por muito tempo assim, pode perguntar. Consegue perguntar? Em que momento? Não, peraí, deixa eu me organizar. Em que momento da sua vida você identificou a solidão? Como algo que lhe prejudicaria, talvez? Eu acho que quando eu encontrei Cristo. Ouve minha barriga. Quando eu encontrei Cristo, como eu falei, eu acreditava que a solidão era um espaço, um lugar, um sentimento, algo que me pertencia. Eu achava que eu nasci para estar sozinha, né? E isso é uma visão de pessoas que não tem perspectiva de futuro, que não tem perspectiva de vida, que não tem perspectiva, que não tem propósito, né? Eu me sentia como se eu não tivesse propósito. Então, quando eu encontrei a Cristo, eu entendi que eu não precisava viver sozinha e que, de fato, eu não estava sozinha. Então, foi aí que eu identifiquei, poxa, eu passei tanto tempo naquele espaço de solidão que eu acreditava que aquilo era pra mim. E acreditava que aquilo era o que tinha sido planejado pra minha vida. Então, acho que eu identifiquei a ideia de que eu estava naquele sentimento a partir do momento que eu encontrei alguém que me disse que eu não precisava viver daquela forma e que eu não estava de fato sozinho. Porque na verdade a gente nunca está sozinho. Mas acho que foi nesse ponto. Eu sabia, no fundo a gente sabe quando a gente vive sozinho. Eu sabia que eu andava bastante sozinha. Eu sabia que eu vivia períodos de solidão. Mas eu não via o quanto aquilo era ruim. E o quanto aquilo me impedia de viver coisas. Porque a solidão faz isso, ela impede a gente de viver coisas. Porque você acha que alguns lugares não são pra você, algumas amizades não são pra você. E eu não só falo de questões materiais, eu também falo questões espirituais. A gente acha que algumas conexões não são pra gente. Então acho que a ideia de que eu identifiquei que eu realmente era sozinha foi quando eu encontrei alguém que disse, ó, você tá sozinha e não é pra tu andar desse jeito. Foi mais ou menos essa loucura, assim. Já conheci alguém na vida que você
se deparou com a mesma situação, tipo, nossa, a pessoa é igual a mim? Já. Acredito que hoje você já tenha superado, talvez, o que você viveu. Não. Ah, que bom. Que bom. Mas você já encontrou alguém igual a você? E como você lidou com essa pessoa? Não, nunca encontrei ninguém igual a mim. Não, igual no sentido do que você tá passando. Não, Mas não eu já encontrei jovial. muito solitárias. Eu já encontrei pessoas. Na verdade, eu acho que eu não só encontrei, eu já identifiquei pessoas. Por exemplo, eu lembro que eu tava num espaço. E aí, enfim, eu não vou expor, mas eu vi uma pessoa no cantinho e falei, poxa, aquela pessoa. Eu me identifiquei na ação daquela pessoa, tipo, de estar no cantinho assim, guardadinho. Eu falei, pô, quando eu tinha 17 anos eu fazia esse tipo de coisa. Então eu identifiquei que ela passava por isso. E é muito engraçado quando a gente encontra alguém solitário, porque o papo é muito esquisito. Esquisito no sentido de que você entende que tá sozinho, que você era uma pessoa solitária e você passa a conviver com pessoas e você mesmo assim ainda carrega coisas da solidão. Tipo, deixa eu organizar a ideia. Eu tava batendo um papo com uma pessoa que também tem essa mesma ideia de passou muito tempo sozinha, não tinha muitos amigos. E a gente conversando, hoje eu consegui construir amizades, hoje eu consegui construir conexões com outras pessoas. Mas eu falei pra ela, poxa, às vezes eu me pego pensando e tentando me colocar naquele lugar de novo. Então a gente acaba tendo essa ideia de que a gente não pode mais voltar para aquele espaço porque ele já não nos cabe. Quando você encontra alguém que te dá propósito, você percebe que aquele espaço de solidão ele já não lhe cabe, mas ao mesmo tempo você se conecta com a pessoa que já passou por lá e entende a pessoa que está lá. Sim. Então acho que fica meio nessa ideia, você entende quem está lá. Poxa, um dia eu estive nesse espaço que você está e eu encontrei... Porquê, né? Você meio que entende. E eu entendo por quê. Entendo por que aquela pessoa tá lá, entendo porque ela se coloca naquele lugar. Sim. E a ideia é que, tipo, se tu tiver um propósito, a solidão ela já não tem mais tanto poder sobre as nossas vidas. Eu acho que a solidão faz isso. Ela se coloca num lugar de poder, de senhor, de fato, de algumas coisas da nossa existência. Mas eu não sei se respondeu a pergunta. Respondeu. Você quer falar mais alguma coisa? Cara, eu não sei. Eu passei muito tempo me sentindo sozinha. E eu achava que aquele era o melhor lugar que eu poderia estar. Não que hoje eu possa dizer que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Porque sempre que a gente tem esse inconformismo no nosso coração, poxa, eu acho que eu poderia estar em outro espaço, é porque de fato Deus quer nos levar para outros espaços. Mas hoje eu entendi uma coisa. Eu confesso que depois de adulta, né, porque eu estou velha e adulta, ainda me pego em momentos em que eu me sinto muito solitária, porque é inerente do homem. Então, eu não conheço ninguém que vai me dizer, olha, eu nunca tive o sentimento de solidão, porque faz parte da queda do homem. Faz parte da queda do homem. O sentimento de solidão foi quebrado, né, quando, enfim, o homem caiu, o homem pecou. E nos acompanha, porque por muito tempo a gente escuta que você tem um vazio, essa solidão, esse espaço, é uma falta de Deus. E de fato mas como explicar quando você encontra Deus e quando você encontra um propósito que você ainda se sinta solitário? Então como explicar? Então eu entendi que a solidão, ela não nos abandona porque ela nos lembra que nós precisamos estar com o nosso Criador. Poxa, Camila, então quer dizer que Deus é um Deus ruim, que manda o povo ficar sozinho e você sente esse sentimento aí, você precisa buscá-lo? Não, é entender que é no silêncio, é na solidão, é nos lugares de calma, é nos lugares de isolamento que você pode compreender quem você é e compreender quem é o teu Criador. O mundo, ele faz muito barulho, as pessoas ao nosso redor fazem muito barulho e muitas vezes a gente não consegue se conectar com Deus. E é aquela história de transformar a solidão em solitude. Literalmente, é você perceber que os lugares de solidão e os lugares de silêncio são lugares de encontrar o Criador. A Bíblia fala que não há nenhum lugar que Deus não esteja, e mesmo que você vá aos mais altos montes, e se você descer aos mais profundos mares, ainda assim a presença de Deus está lá. E no final das contas eu acabei descobrindo que a solidão é uma mentira. Porque se Deus está em todo lugar e em todo espaço da terra, a solidão ela não existe, exatamente. A solidão ela não existe. Então se eu sinto solidão, eu lembro que eu
posso me conectar com o meu Criador. Se eu sinto solidão, eu lembro que eu posso me conectar com aquele que me fez, porque é ele que vai suprir essas lacunas da nossa alma, porque é inerente. Eu assisto uma ministração de um pastor que eu gosto muito, e ele fala que todo mundo sofre de solidão, e às vezes você nem sabe que sofre. Ele falou assim, tem gente que quando vai dormir, sempre deixa a televisão ligada. Precisa ouvir o barulho de alguém falando. Ou tem gente que tem medo de dormir no escuro. E ele contou a própria história dele. Ele falou, eu tinha medo de dormir. Eu era um cara sensacional. Na rua, escutava Racionais, ficava com todas as meninas. Mas ninguém sabia que à noite, quando eu ia dormir, eu tinha medo de fechar os olhos. Porque eu sabia que quando eu fechasse os olhos, eu estaria completamente sozinha. Então, a solidão é algo que nos persegue e nos assombra. E a gente precisa aprender a encontrar Deus nos espaços de solidão. O nosso Criador no lugar do silêncio, né? Do silêncio gritante da nossa alma. Então, eu acho que é isso que eu tenho aprendido com a minha solidão. Não confesso que não é algo fácil e não é algo que superou, passou, deu. Não, eu acho que é algo que a gente aprende e põe em prática, né? E vai aprendendo e construindo. Então, a ideia de estar sozinho, a ideia de ficar sozinho, né? Se você procurar no dicionário o que significa solidão, você vai ver que é o estado de isolamento, ou o estado de estar sem companhia. Mas é só um estado e esses estados eles passam. Eu falo muito isso para todo mundo que tá perto de mim. Gente, aproveitem os tempos. Aproveitem os tempos. Existem os tempos de abraçar e os tempos de afastar. Então a vida é feita de tempos e ciclos e eu venho entendendo isso, principalmente nessa pandemia. Eu entendi os tempos de estar mais próximos, os tempos de, enfim. E os tempos eles passam, os estados mudam. Então, o que eu faço com a minha solidão é que define aquilo que eu posso, de fato, fazer e melhorar. Enfim, o que eu faço quando eu estou sozinho, o que eu faço com a minha solidão, né? Porque na solidão, eu tô falando que só, mas a solidão é o lugar onde você é você mesmo. E é o lugar onde você se conhece, é o lugar que você pode ser quem você é. Na verdade, a solidão é o lugar que quem é você aparece. E muita gente tem medo. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar que Deus encontra você despido. Tipo, essa sou eu, é quem eu sou. E aí você encontra o teu Criador, sem precisar usar máscaras, sem precisar parecer alguém diferente do que você é. E aí, a ideia é essa, aproveitar os lugares de solidão para encontrar o teu Criador, para encontrar quem você é. E pra, enfim, se tornar a sua melhor versão. É isso. É isso. Amém. Beijo. Obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado, Camila, pela participação. Assistam. E até o próximo episódio. Tchau.